pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se você quiser receber mais informações de estudo de qualidade, se inscreve aí no canal e deixe o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre os anestésicos locais. Esses anestésicos locais a gente vai entender, mas para isso devemos relembrar alguns conceitos. Primeiro, a nossa célula, ela possui o quê? Uma membrana externa, a membrana plasmática que a gente já estudou lá no ensino médio. Então, essa membrana plasmática, ela vai estar ali para quê? Para proteger a célula, para permitir a passagem de algumas substâncias e impedir outras, ou seja, ela é seletiva, e também vai estar ali só regulando o que entra e sai. E isso é importante por quê? Porque alguns fármacos, eles não conseguem passar completamente pela membrana da célula. Então, o que a gente pode fazer de relação com isso? Primeiro, as substâncias que passam facilmente por essa membrana são aquelas que não possuem carga ou são muito lipossolúveis. Por que lipossolúveis? Porque a nossa membrana plasmática, ela apresenta o quê? Uma bicamada lipídica. Lipídio com lipídio, eles se entendem lá e passa para dentro. Falando de forma simples. Então, aqueles que são mais lipossolúveis, passa tranquilamente. Não possui carga, também entra mais facilmente. Agora, quem é hidrossolúvel e também aqueles que possuem carga ou estão ionizados, vai ser mais difícil de passar por essa membrana plasmática. E isso vale para os fármacos. Aqueles fármacos que estão na sua forma não ionizada ou chamada molecular, eles passam mais facilmente pela membrana plasmática da célula. Já aqueles que estão na forma ionizada, vai ser mais difícil de ser absorvido ou passar por essas células. Também aí podemos falar que os fármacos que são mais lipossolúveis também vão ser melhor absorvidos, porque eles passam mais facilmente pela membrana plasmática da célula. E os hidrossolúveis vão ser mais difíceis ali de passar por essa membrana. Então guarda essa informação. E por que a gente está falando aí de tudo isso, de membrana? A gente vai entender agora. Primeiro, o anestésico local, ele é considerado uma base fraca. E essa base fraca, ela quando estiver em um meio ácido, ou seja, o pH do meio do corpo onde ele é administrado for ácido, essa base fraca, que é o nosso anestésico, sofre o quê? Ionização. Agora, se o nosso anestésico, que é uma base fraca, estiver em um ambiente onde o pH é alto ou alcalino, ele não ioniza, fica ali na sua forma molecular. E agora você já está aí ligando um ponto ao outro. Por quê? Porque se eu tenho um ambiente em meu corpo, que eu vou aplicar um anestésico local, e esse ambiente é ácido, o que você vai achar? Nós sabemos que o anestésico local em um meio ácido, ele acaba ionizando. E o que a gente acabou de falar atrás? Que quando existe um fármaco que está na sua forma ionizada, ele vai ser mais difícil de passar por quem? Pela membrana plasmática da célula. Então lembre-se disso. Agora, se eu administro um anestésico local em um ambiente com pH alcalino, pH elevado, esse anestésico local não ioniza, fica na sua forma molecular e ele passa mais facilmente ali pela sua membrana plasmática da célula. Vai ser melhor absorvido, mais fácil ali de passar por essa membrana. Vamos dar um exemplo mais prático, mais visível e entendível. Temos aí um abscesso. Eu preciso ajudar esse paciente nesse abscesso para retirar a dor do local ou fazer algum procedimento. E nós sabemos que um abscesso é um local ácido, porque existem muitos micro-organismos que estão ali, e esses micro-organismos geram toxinas que deixam o meio ácido, o pH do meio lá embaixo, vai estar ácido realmente. E o que a gente falou? Um anestésico local, ele é uma base fraca. Então, se eu vou administrar
um anestésico local nesse meio, nesse abscesso, que eu sei que é um meio ácido, o que vai acontecer? Esse anestésico, que é uma base fraca, vai o quê? Ionizar. E a gente sabe que a forma ionizada ela é mais difícil de passar por onde? Pela membrana plasmática da célula. Então, se eu administro um anestésico local em um abscesso, que eu sei que é um local ácido por causa da atividade dos micro-organismos, eu sei que ele vai ionizar e a sua atividade não vai ser ali 100%. Não vai ser rápida a sua atuação e não vai ser ali totalmente explorável a capacidade desse anestésico devido ao ambiente ácido, porque ele ioniza. Ele vai ter claramente ali um pouco de sua atividade, porém não completamente, porque ele ioniza e perde ali parte da sua capacidade de passar pela membrana plasmática e assim exercer a sua função. Então vamos ver aí um exemplo mais prático. Olha essa tabela. Nessa tabela a gente está vendo aí alguns anestésicos que a gente pode citar. Mas eu quero chamar sua atenção para dois, para a gente ter aí uma noção e entender o que estamos falando. A mepivacaína, olha ela aí. Olha o pKa dela, é de 7,6. 7,6, quando está presente aí no nosso corpo, que o pH é de 7,35 aproximadamente, a gente sabe que o pH do nosso corpo é mais ácido que o pKa dela. Olha lá, é 7,6 a da mepivacaína. Então, o que acontece? Ela vai ionizar em quantos por cento? Em 61%. É uma quantidade até relativa aí, uma quantidade grande ionizada desse anestésico. Então, pKa é 7,6 e ele vai ionizar 61%. E isso por quê? Porque o pH corporal é de 7,35. Então, o pH do nosso corpo é ácido, perto do que a gente compara aí com o pKa desse anestésico. Agora, vamos comparar com o outro fármaco de baixo, a procaína. A procaína, que tem o quê? O seu pKa em 8,9. Olha quão elevado é o pKa desse fármaco. E olha só quanto que ele vai ionizar. Ele vai ionizar em 97%. Olha quanto ele ioniza, quase completamente. Por quê? Porque o pKa dele é 8,9 e o pH do nosso corpo é 7,35. Agora, se a gente raciocinar, quem ionizou mais? A mepivacaína ou a procaína? A procaína. Então, quem vai ser mais facilmente absorvido? Claramente a mepivacaína, porque ela ionizou menos. Ela ionizou, porém, menos que a procaína. Então, a gente pode dizer que a mepivacaína vai ser melhor absorvida pelo nosso corpo ali no local onde ele é administrado, porque ele ionizou menos que a procaína no nosso exemplo aqui. Então, lembre-se, aquele que menos ioniza vai ser melhor absorvido. Por quê? Nós sabemos que os fármacos não ionizados, ou na sua forma molecular, são melhor absorvidos ou passam mais facilmente pela membrana plasmática. Outro ponto muito importante que não devemos esquecer é a ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas. Por que isso é importante? Porque os fármacos, quando eles se ligam à proteína plasmática para ser transportadas pelo sangue até o local do receptor, o que vai acontecer é que, conforme ela se liga a essa proteína, ela chega até o local de ação e vai se desligando da proteína aos poucos. Ela não se desliga completamente ali na hora. Ela vai se desligando aos poucos e vai se ligando ao receptor, se desliga, liga outro e assim sucessivamente. E por que isso é importante? Porque quando ele se desliga dessa proteína aos poucos, ele vai demorar mais para ser metabolizado e eliminado do nosso corpo. Então ele vai ter uma meia-vida maior ali. Exatamente por essa ação da proteína plasmática. Ela vai demorar a soltar esse fármaco
para que ele se ligue ao receptor. Lembre-se, essa proteína plasmática é aquela que transporta o fármaco desde quando ele é absorvido, vai pelo sangue sendo transportado até chegar no órgão-alvo. Então é basicamente isso que acontece. Aí a gente pode ver essa tabela. Nós vemos a mepivacaína, por exemplo, de novo. Ela se liga em 77% às proteínas plasmáticas. É uma quantidade até relativa aí. Ela se liga bastante às proteínas plasmáticas. Então ela pode aí ter uma meia-vida até considerável. Ela vai se desligando e vai se ligando ao receptor. Porém, existem alguns fármacos aí na tabela que vão durar muito mais que ela. Por exemplo, a bupivacaína. Olha quanto ela se liga, quantos por cento ela se liga às proteínas plasmáticas. Então, se a gente comparar a mepivacaína com a bupivacaína, quem vai ter um tempo de atuação maior no nosso corpo? A bupivacaína, porque olha quanta porcentagem que ela vai se ligar às proteínas. É uma quantidade muito maior que a da mepivacaína. Então a bupivacaína, por ela se ligar mais facilmente, ou se ligar em uma quantidade maior às proteínas plasmáticas, ela dura mais tempo em nosso organismo. Ela vai ter um tempo de ação maior, um tempo de meia-vida, se assim a gente pode dizer, porque ela se liga em grandes quantidades às proteínas plasmáticas. Outro ponto muito importante que a gente tem que ressaltar é referente à lipossolubilidade. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa camada, a nossa membrana plasmática tem uma bicamada lipídica. Essa membrana plasmática da nossa célula tem essa bicamada lipídica e, portanto, aquele fármaco que é mais lipossolúvel, ele vai ser mais facilmente absorvido, ele passa mais fácil por essa camada lipídica da nossa membrana plasmática. E com isso a gente pode olhar essa tabela. Olha a procaína. A procaína ela tem uma potência de quanto? De 1. É uma potência baixa referente aos outros. Olha a potência dos outros aí. Mas olha também a hidrofilicidade dela. Nós podemos dizer, olhando para essa tabela, que a procaína ela é baixa a sua lipossolubilidade. Então, o que a gente chega à conclusão? Que por ela ser pouco lipossolúvel, ela vai ser menos potente. Agora, olha a bupivacaína. A bupivacaína, olha quanto é a hidrofilicidade dela e olha a potência dela. Nós podemos dizer que a bupivacaína ela é muito o quê? Lipossolúvel. Então, ela vai ser mais facilmente o quê? Ela atravessa mais facilmente a nossa membrana plasmática celular. E, portanto, ela vai ter uma potência maior. Então, basicamente seria isso. Essas funções, todas elas em conjunto, desde a ionização, a sua lipossolubilidade e as cargas que existem ali, vão influenciar para que um anestésico seja ou não ali efetivo no seu local. Lembre-se sempre, um anestésico local é uma base fraca. Então, se o local é ácido, ele vai ionizar e assim eu não vou ter um evento efetivo desse anestésico no local. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?